Bom, se você é professor, professora, ou se interessa pela carreira na área da educação, esse podcast aqui é feito para você e nós vamos ter um papo hoje sobre carreira. Mas justamente aquele papo que eu queria ter encontrado na época que eu fiz faculdade e eu não encontrei. Experiências práticas associadas ao dia a dia do professor, da professora. E é esse papo que eu quero ter hoje para a gente trabalhar justamente quais são as possibilidades que a gente encontra na carreira de professor, que caminhos a gente pode seguir e que experiências a gente pode aprender aí para tomar boas decisões seguindo aí nessa carreira. Bem, nós somos a Capitania, uma empresa que é feita por professores para professores. E nós atuamos basicamente em duas vertentes. Na gestão escolar, nós prestamos aí consultorias a escolas e também atuamos aí na gestão da carreira de um professor, no treinamento de professores, treinamento e aperfeiçoamento de professores. Bom, eu sou o Júlio, sou professor de Química, temos aí. Eu sou o Vini, sou professor de Física e nós temos aí, eu e Júlio, uma carreira praticamente juntos, né, Júlio? Exatamente. Por acaso, o início da nossa carreira foi praticamente no mesmo dia, no mesmo lugar. Nós fomos monitores numa escola lá em Duque de Caxias e começamos essa jornada juntos. E temos aí, eu tenho esse prazer aí de seguir com o Júlio e trocando muita ideia, a gente acaba aprendendo muito juntos. Então, um pouco da ideia que a gente tem para o nosso papo de hoje não é bem uma entrevista, mas um bate-papo para a gente trocar essas experiências aí. Agora, Vini, aproveitando que você falou que a gente se conheceu lá em Caxias, queria pedir para a galera aí, ó, de onde você é? Qual é o estado aí? Qual é a região que você se encontra? Nós somos daqui do Rio de Janeiro, nós nos conhecemos em Duque de Caxias, na Baixada do Fluminense, mas eu queria saber de onde você é. Coloca aí no chat. Legal, a gente valoriza muito, né, Júlio, o nosso início. Boa parte do que nós podemos apresentar hoje em sala de aula e o conhecimento que a gente desenvolve e habilidades estão associadas diretamente ao nosso início. E eu imagino que boa parte do nosso público tem um início semelhante ao nosso, de fazer uma faculdade de licenciatura, de procurar uma escola, geralmente aquela escola que a gente fez o nosso ensino médio. Exato. No meu caso foi isso, onde eu encontrei o Júlio. Exatamente ali numa escola que eu fui aluno, então eu desejava, eu via meus professores que foram minhas referências, eu desejava ser como eles, e isso me levou a uma monitoria, que me levou a fazer substituições e virar professor, enfim. É claro que há infinitos caminhos e possibilidades, né? Tem muita gente que vai para outras carreiras e acaba dando uma aulinha para complementar a renda, né? Esse é o discurso clássico, né? Na nossa área aí de exatas e ciência da natureza isso é muito comum, cara, fiz engenharia, aí não precisava pagar as contas, né? Foi dar uma aulinha e acabou Se apaixonando se pela sala apaixonando. de aula, né? E então a gente imagina que esse caminho que a gente seguiu acaba tocando justamente no caminho de boa parte, pelo menos do pessoal que a gente conhece que está em sala de aula e pode ajudar aí a fazer essa nossa conexão. Então, sobre o nosso início, eu tenho uma marca muito forte dos meus professores no ensino médio. Eu tive uma sorte incrível de que todos os meus professores de física no ensino médio eram caras incríveis. Pessoas que eu olhava e eu falava isso, eu quero fazer igual eles fazem, eu quero ser como eles. E depois eu tive a felicidade de trabalhar com eles, né, dividindo turma. Então eu queria começar aqui te fazendo essa pergunta, Júlio. Lá no teu início, eu imagino que algumas referências para você foram muito importantes. Conta pra gente um pouco sobre essas tuas referências, pra gente buscar da galera de casa aí quais são as deles. Não, claro. Não, e o interessante é que eu comecei, né, fazendo faculdade de física, talvez soe até um pouco estranho para a maioria, né, enquanto professor de química, mas eu comecei fazendo 2 anos de física. E por que física? Porque no meu ensino médio, como o Vini comentou, eu tive um professor espetacular, Vini. Eu lembro o nome dele. Marcos. Ele tinha um irmão que dava aula de matemática, que era o André, que também era espetacular, um professor excelente, e o Marcos, que dava aula de física. Então ele tinha uma didática muito incrível, ele era muito engraçado, então aquilo me cativava bastante. Então eu, naquele momento em que eu estava sentado ali na sala de aula,
ainda no ensino médio, na primeira, segunda série do ensino médio, eu falei, pô, eu quero ser professor de física igual a ele. E aí, terminei o ensino médio, fui fazer o pré-vestibular, e no pré-vestibular eu também tive professores excelentes, um de física também, chamado Luciano Cabeção, o sobrenome dele eu não lembro, mas o apelido eu lembro, Luciano Eu Cabeção, conheci. que também é um professor espetacular, engraçado pra caramba, tinha uma didática incrível, e aí só confirmou aquela minha ideia de que, pô, eu quero ser professor de física. E eu gostava muito da física do ensino médio, uma física que me cativava muito, e aí eu, tá, é essa carreira que eu quero seguir, de professor. E aí fiz o meu vestibular de física para a UERJ, Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, e cursei ali o primeiro ano de física, o segundo ano de física, porém, olha aí, quando eu entrei na faculdade, um amigo meu, o Ed, deve estar nos assistindo, logo no primeiro semestre da faculdade, ele chegou para mim e falou assim, pô, Júlio, você tá começando aí a faculdade e tal, pô, você sempre gostou muito de exatas, pô, eu trabalho num curso pré-vestibular e eles estão precisando de um professor de física lá. De física não, minto, de química lá. Você não tá querendo pegar, não? Pegar umas aulinhas lá? Pô, você não tá trabalhando ainda, tal? Pô, não topa, não? Eu falei, pô, gostei da ideia. Sempre fui um nerd ali de matemática, física e química, sempre gostei muito de exatas. Gostava de química, mas não quanto da física, né? A minha paixão pela física era bem maior. Aí eu falei, não, topo pegar essas aulas lá de química. E aí comecei a dar aula de química fazendo faculdade de física. Olha que interessante. E aí, nesse meu contato ali diário, quase que diário, né, com a química ali na sala de aula, a minha paixão pela química acabou crescendo, coisa que eu nem imaginava. Eu comecei a gostar muito ali daquele contato com os alunos, da maneira como eu explicava a química e os alunos também respondiam a forma como a química era passada para eles. E aí foi um momento que eu tive a virada de chave. Eu precisei tomar uma decisão muito importante na minha vida, que era trancar a faculdade de física para fazer um vestibular de novo, só que agora para química, dentro da carreira ali que eu ia seguir pro resto da minha vida. E hoje eu digo que eu, pô, sou extremamente feliz, eu me encontrei de fato, eu costumo dizer para os meus alunos e alunas em sala que de fato rolou uma química entre a química e eu. Cara, Então hoje eu não me sensacional. vejo fazendo outra coisa. Então foi mais ou menos por aí que foi meu caminho aí na química. Mas começou pela física, né, que é um ponto comum aí entre nós. A gente citou essa questão de, não, vou ali dar uma aulinha e acaba sendo mordido, né? E não larga nunca mais. Acaba sendo um pouco da sua história também, né? Nessa É questão da isso. disciplina. Eu, no meu ensino médio, eu tive aulas, como eu falei, com professores maravilhosos. Posso destacar aqui Valdemir, Alessandro, Márcio Santos. E eu assisti a aula fazendo o caderno pensando no quadro que eu usaria para dar aula. Pô, Porque eles tinham quadros muito bem elaborados, todos eles. Aliás, eu tinha um professor que ele não organizava o quadro, mas a aula dele era incrível mesmo assim, que era o Humberto. E eu conseguia pegar ali as informações, né, e já me imaginar como professor. Tamanha era a admiração. Até que eu cheguei no terceiro ano do ensino médio e eu tive a melhor experiência que eu posso imaginar ou lembrar, que foi o professor Pierre. Quem me conhece sabe grande que Pierre. eu tenho essa referência. E você aí de casa, aproveita esse momento, lança ali uma referência pra gente lá no chat, o nome do professor, da professora, que marcaram ali a sua vida, que você lembra das aulas. E, Júlio, eu posso te falar assim, com toda certeza. Hoje, pessoas vêm até mim tirar dúvidas de física, os alunos, e eu lembro do Pierre explicando aquela dúvida, ou resolvendo aquela dúvida, e eu geralmente vou por um caminho semelhante ao que ele seguiu. Pô, interessante. Isso que você falou não aconteceu muito comigo, porque as minhas grandes referências Era de foram na física. física, né? Então na química eu não tive grandes referências. É. E eu só tive contato com uma grande referência na química depois que eu já estava no mercado de trabalho. Legal.
Tenho aqui a honra de hoje ser amigo de um grande professor que eu admirava à distância, assim. Eu falava, pô, caramba, um dia eu quero conversar com esse cara. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de ser amigo dele, que é o grande mestre Marcelo Cruz, né? Então, Marcelo, ele é a minha maior referência na química. Tudo que eu faço hoje, eu comecei a imitar o Marcelo, e acho que é interessante, Vini, a gente comentar isso, né? Boa. Todo início de carreira de um professor, ele parte de um V0. E esse V0, em muitos momentos, é a imitação mesmo. Eu lembro que a gente imitava até os trejeitos desses professores, você, do Pierre, eu, do Marcelo, a ponto dos alunos olharem e falar assim, pô, mas isso aí o Marcelo também faz. Eu copio até o trejeito dele. E é claro que a partir do tempo, né, você vai se desenvolvendo ali como professor, você vai ganhando um pouco mais de segurança e aí você vai colocando um pouco das suas características ali na sua aula. Uhum. Mas o início de carreira ele é bem marcado por uma cópia, né? Você copia e cola até os trejeitos daquele professor ou professora que é a grande referência. Eu acho que é interessante, né, Vi? Você pediu para a galera colocar aí quais eram as grandes referências deles. Pô, a gente gostaria muito de ouvir de vocês aí quem são esses professores e professoras que serviram aí de grande inspiração para vocês. Pensando nessa ideia de pontos para a gente evoluir na carreira, eu traçaria esse como um primeiro ponto. Definir mentores. E isso tem uma importância tão grande, como o Júlio falou, que a gente acaba copiando muita coisa, não só por deliberadamente fazer igual porque viu funcionando, mas pela admiração, né? De você querer fazer como ele faz. Exato. E eu li um livro, reli agora recentemente essa semana, que é esqueci o nome do livro, que é Roube como Artista. Roube como Artista, é sensacional esse livro. E ele fala exatamente isso. E eu achei muito legal ler, porque eu sempre acreditei nisso pela minha experiência de vida, pela nossa experiência de vida. E ele lá contou exatamente a mesma história. Se você não está muito seguro no que você está fazendo, copia quem faz aquilo de um jeito que você admira. E ele complementa dizendo que o ser humano ele é tão ruim na habilidade de fazer cópias que é inevitável que a sua cópia saia imperfeita. E é exatamente nessa imperfeição da cópia que entra o fator você. Achei isso muito legal e resume toda a ideia. Que se eu tento fazer... Eu lembro que eu apagava o quadro, a minha mão balançava no quadro semelhante ao jeito que o Pierre apagava. E era sem querer, eu não queria apagar igual a ele. E acabava fazendo isso. Mas, com o tempo, o erro na imitação era justamente aquilo que eu inevitavelmente estava colocando, que partia de mim. Então, como primeira dica, essa busca de um mentor ou de uma mentora, ela deliberadamente é uma ação que você precisa tomar. No sentido de, nessa semana, eu posso assistir uma aula. Gente, eu acho que eu tenho dificuldade de mensurar a importância disso com relação até mesmo à minha formação, ao que eu tive na faculdade e o que eu aprendi assistindo aulas de professores. Esse é um ponto importantíssimo, né, Vini? Porque, infelizmente, a faculdade de licenciatura ela não nos prepara para o mercado de trabalho. A gente tem muitas aulas de didática, psicologia da educação, e nesses encontros a gente não aprende a de fato dar aula. Numa aula de didática, o que se espera é que você aprenda técnicas de dar uma aula melhor, de como organizar a aula, como organizar o quadro, de como se utilizar um recurso multimídia. E, de fato, isso não acontece na licenciatura. Então, a gente acaba se formando com esse gap, né, com essa lacuna aí na nossa formação enquanto professor. E aí, encontrar esse mentor ou essa mentora ajuda exatamente no preenchimento desse gap, dessa lacuna, né? Você olha a forma como ele estrutura o quadro, como ele vai encadeando as explicações, e aí você, opa, é esse modelo aqui que eu quero seguir. Agora, Vini, a gente acabou falando muito sobre os professores e professoras que nos inspiraram, né? Sobre os nossos mentores, mas eu queria que você comentasse um pouquinho como foi seu trajeto lá na monitoria. Legal. A gente se conheceu lá em 2008, lá numa escola em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mas como é que foi isso? Como é que foi sua experiência enquanto monitor? Eu imagino que a gente tem aqui alguns professores e professoras que também passaram
por um caminho similar ao nosso, ou até mesmo Estão e passando. monitores estão passando. Queria te ouvir um pouquinho, como é que foi a tua história? Claro, como eu falei, a importância que eu dou a, por exemplo, assistir aulas de colegas é semelhante à importância que eu dou para a minha formação na licenciatura e também há um fator fundamental que a gente pode chamar de perrengues da monitoria. Boa, isso é muito bom. Se você já passou pela experiência ali de uma monitoria, sabe que a gente o tempo todo precisa apagar incêndios no sentido de, né, resolver uma dúvida de uma coisa que eu não estudei ainda. Enfim, entrar numa sala de aula para dar uma aula sem preparo nenhum. Nós passamos por isso, basicamente fomos forjados ali como professores, a ferro e fogo, no desafio de ter que improvisar muitas vezes. A gente hoje é muito adepto do planejamento e da estruturação de uma aula, mas a gente deve muito, né, Júlio? A nossa experiência em sala de aula a todo esse perrengue que começa no início de carreira. Eu lembro, posso contar aqui algumas histórias, essa primeira é muito legal porque, apesar de frustrante, foi um caminho aí que acabou me levando mais para a sala de aula, mas olha só que coisa, eu era monitor, meu sonho da vida era ter o meu nome, né, num quadro de professores. E acontece que no meio de um ano em que eu era monitor, apareceu lá no projeto o FRJ, na época, né, a gente tinha os vestibulares do FRJ, alguma coisa parecida, e cara, tava o meu nome no mural, assim, o professor tava lá, Vinícius. Nossa, eu cheguei em casa, eu comecei a montar o material, a aula, sei lá, depois de umas semanas, eu montei o melhor material da minha vida. Eu consegui estruturar aquela aula, levei o material no dia, eu estava muito feliz. Assim, difícil de escrever a minha alegria, era um sábado, e quando eu cheguei na sala de aula, eu abri a porta, os alunos já estavam, fui caminhando até a mesa para colocar minhas coisas, e eu ouvi um aluno falar, lá na última cadeira, ele falou assim, vai ser aula de monitor hoje? Tipo, decepção total, né? Aquele momento que você não tem legitimidade para nada. Você é o que o aluno não quer ver. Então a gente já entra nessa posição, né, completamente subestimado ali. Exato. E muito difícil, um desafio muito grande. E pior do que isso, Júlio, eu entrei, coloquei o meu nome no quadro, e chegou na sala o professor Márcio Santos, que eu citei agora há pouco, uma grande referência para mim. Ele falou, Vini, acho que quem me dá aula aqui sou eu. Aí eu olhei no horário e falei, realmente, Márcio, acho que eu estou em outra turma. Aí ele entrou, paguei meu nome, e eu fui para a sala ao lado e eu encontrei o outro professor chamado Vinícius, de biologia, e eu não fui cogitado para aquela aula, eu só achei que eu estava lá, né? Que isso. E nossa, eu fui para casa com o meu material assim, decepcionado, mas curiosamente, pouco tempo depois, houve ali um professor que estava doente, enfim, eu fui chamado repentinamente para uma aula de uma turma um pouco desagradável, eu diria. Foi uma experiência muito marcante. Eu fui para uma aula que era a junção, Júlio, de 3 ou 4 turmas. Mas pensa naquela turma que geralmente é alvo das reclamações, sabe? Na hora que você repensa a sua vida, né? Junta 3 turmas dessa, 3 ou 4 turmas, num galpão. Esse galpão, só para vocês entenderem, não tinha janelas, ele era um auditório, carpete, assim, um quadro lá na frente. E quando eu entrei, aliás, eu cheguei perto da porta, a porta que era de correr, ela... No Maracanã? O famoso Maracanã. A porta correu assim, ó. Os alunos fecharam a porta e começaram a gritar lá dentro. Tipo coro de torcida organizada. Nossa. Aí eu monitor para substituir. Aí eu abri a porta, entrei, mas estava uma zona assim muito grande. E quando eu cheguei lá na frente, eles apagaram a luz e fecharam a porta e começou uma gritaria, mas assim, daquela você não consegue enxergar um palmo. Essa era a minha primeira experiência como professor ali da turma, substituindo. Aí eu fui calmamente lá atrás, abri a porta, tentei de novo e eles fizeram a mesma coisa de novo. A gente fala muito de controle disciplinar, né? Técnicas de controle, mas como lidar com isso, né? E eu saí de sala, fui chamar um inspetor, e quando eu voltei, os microfones do auditório estavam quebrados no chão, e o inspetor me ajudou a colocar a ordem.
eu lembro que eu pedi assim, simples, vocês que estão sentados aí atrás, sentem aqui na frente. E eles me ignoraram como se eu nem tivesse ali. A minha primeira experiência foi Nossa. bem perrengue, assim. No final da aula, até que deu certo. E foi uma experiência bacana, no sentido de eu consegui fazer alguma coisa. Alguns alunos ali até lembram dessa aula até hoje. Não, isso que é interessante, né? A gente sempre tem um grupinho de alunos dentro desse conjunto, né? Que acabam sendo muito marcados por essa aula, né? Exato. E a gente busca essa legitimidade com relação ao aluno, né, que precisa te respeitar ali na sala de aula. Com a relação a esse tema, perrengue, acho que essas histórias que a gente mais gosta de conhecer, né? Se alguém tiver uma história desse início de carreira, manda aqui pra gente. É isso. Quem sabe a gente chama também para um papo aqui. Que tipo de perrengue? Quais são as dificuldades? A gente até pensa, né, Júlio, para papos posteriores, isso pode ser uma ótima deixa para a gente pegar um assunto que é legal para a galera. Que tipo de dificuldades você costuma ou encontrou em algum momento na monitoria? E quem sabe aí a gente pudesse buscar soluções, né? Histórias de perrengues ali e as dificuldades básicas da monitoria. Muitas pessoas aí já devem ter passado por esse processo aí. Não, com certeza, Vini. Eu ouvindo você comentar, né, contar as suas histórias aí, os seus perrengues, eu lembrei de algumas também. Mas antes de contar uma história de um perrengue, eu queria dizer o quanto foi importante na nossa formação essa questão da gente sempre estar ali à disposição para uma provável substituição, né? Eu lembro que a monitoria ela começava um pouquinho antes da aula do ensino médio. A aula do ensino fundamental começava às 7 da manhã e a gente começava o nosso turno de monitoria às 7 da manhã e a aula do médio começava às 7h30. E geralmente a gente tinha um volume maior de substituições às 7h30, né? Uhum. E aí eu lembro claramente assim, daquele clima de tensão que tínhamos na salinha de monitoria, todos os monitores e monitoras ali reunidos naquele clima de quem é que vai faltar? Será que vai ser o professor A, a professora B? E aí, em um dado momento, chegava o coordenador, a coordenadora, e abria a porta ali da salinha e era aquele momento. Cara, quem é que vai entrar agora nessa furada, nessa substituição? A gente sempre torcia ali pro, caraca, será que vai ser eu? E esses primeiros momentos de tensão, posteriormente, eles acabavam se transformando em momentos de oportunidade. Exato. Chegou um momento em que a gente começava a torcer por um bom sentido para a gente entrar de fato. Eu lembro que a gente usava o tempo da monitoria para preparar as aulas. A gente conversava com os alunos, olha isso, eu lembro claramente disso. Os alunos iam tirar dúvidas, a gente perguntava em qual conteúdo aquele professor estava. Aí o aluno falava, não, aquele professor está no módulo X. E aí a gente, opa, ele está no módulo X. Então, eu já vou preparar as aulas posteriores, para caso pinte alguma oportunidade de substituição, eu já tenho essas aulas prontas. Acho que isso nos ajudou muito nesse processo de formação enquanto professores, né? Que a gente usava o tempo da monitoria, de fato, como preparação para uma possível substituição. Hoje em dia, infelizmente, a gente acaba vendo alguns monitores usando ali o tempo de monitoria, mexendo no celular, conversando. Eu não estou dizendo que na nossa época a gente não fazia isso. A gente fazia, sim. Porque nem tinha o WhatsApp na nossa época, é verdade. Mas eu lembro claramente disso. Assim, a gente usava perfeitamente o tempo da monitoria como um espaço de preparação para uma aula, para uma provável substituição. Isso nos ajudou muito. Assim. A gente entrava para dar uma aula de um determinado professor e a gente sabia exatamente em qual assunto aquele professor estava. E aí eu lembro de um caso, né, de uma substituição em que um professor de química, um grande professor de química, o Mazei, que é um professor que é queridaço por todos os alunos. Foi aluno dele. Então, quando o Mazei faltava, os alunos eles sentiam falta, porque o Mazei não era só um grande professor, mas ele também muito engraçado, sempre tinha umas músicas que tinham alguma conexão com o assunto. E aí eu lembro que o coordenador entrou na sala da monitoria e falou assim, Júlio, ó, hoje você vai ser o Mazei. Aí eu, como assim hoje eu vou ser o Mazei?
Você vai dar aula de 7h30 da manhã até as 5 da tarde. Mas como assim? Eu não tenho, nem sei o que que o Mazei vai dar. Mas hoje você vai ser o Mazei. E aí, essas experiências, né, de substituições assim, em cima da hora, elas nos ajudaram a ter essa postura de, não, então deixa eu me preparar um pouquinho melhor para essas substituições, deixa eu ter uma folhinha aqui de exercícios já debaixo do braço para, se pintar uma substituição numa turma de medicina, eu já tenho aqui uns exercícios um pouco mais elaborados para resolver com esses alunos. Então, Perfeito. acho que essas histórias, elas nos ajudaram, esses perrengues, né, eles nos ajudaram muito na nossa formação enquanto professor. O engraçado é que ninguém sentou com a gente para falar assim, ó, você quer ser um bom monitor para você conseguir chegar a um professor? Você tem que fazer isso, 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 isso. Não teve um passo a passo. A gente foi aprendendo ali no dia a dia, né? Júlio, tentando transformar isso que você falou em duas ações bem práticas. Primeira coisa, você falou uma folhinha, né? Eu lembro, eu não tinha acesso, não era professor, né? Eu não tinha acesso ao departamento de edições, de folhinhas e tal. O que eu A fiz? gráfica, né? A Que famosa na gráfica. época, aliás, a gente cortava o livro e Isso. tirava xerox. Mas, enfim, eu lembro que eu peguei o cabeçalho da escola. A gente pode até fazer isso internamente, via editora, enfim, quem produz isso. Mas eu lembro que eu consegui um cabeçalho, eu fiz um parecido, eu montei a minha folha. Então, uma dica legal, né? Uma aula de exercícios é um ótimo coringa, principalmente no ensino médio ali. Se você tiver antenado, os assuntos estão sendo tratados, você pode fazer uma folhinha de exercícios. Eu fazia essas folhinhas. Eu levava as folhinhas já impressas numa pasta e colocava na minha mochila. Pô, sensacional. Eu tinha uma pranchetinha para tentar fazer aquele atendimento com o aluno ali da melhor maneira possível. Eu entregava uma folha de papel ofício com a resposta bonitinha. Então, essa preparação que está lá na monitoria é muito legal. Vou montar uma folhinha para possíveis substituições, estar preparado para o imprevisível. É claro que você nunca vai estar preparado exatamente para aquilo, mas existe sim uma precaução que você pode tomar. E outra coisa, se mostre disponível. Eu tive a oportunidade de ser coordenador da equipe de física numa escola e, consequentemente, era eu quem tomava a decisão de que monitores seriam chamados ali naquele momento. Então, ó, liga para fulano, liga para fulana e assim vai. A minha lista, ela é baseada em quê? Nos casos de sucesso, né? O cara entrou bem e mandou bem. No incêndio que rolar na próxima, a gente chama ele que ele está resolvendo. E o normal é a gente continuar chamando a mesma pessoa porque ela está entrando bem. Exato. Quantas vezes outra pessoa, outro monitor, outra monitora, entraram em contato comigo? Isso aconteceu muito. Pô, Vini, não esquece de mim não. Eu tô aqui à disposição. E na mesma semana, surgindo a oportunidade, eu chamava essa pessoa. Simplesmente porque eu não chamei a outra pessoa, por quê? Porque eu não gosto dela? Não. É porque eu não lembrei na hora, ela não estava na minha cabeça na hora do incêndio. Se colocar à disposição. Eu lembro, na época de monitoria, que eu estava na monitoria, quando batia o intervalo, eu ia caminhar pela escola e passava pela sala dos professores, só para dar um alô, mais intencional, assim, ó, eu existo, eu tô aqui. Vinícius está aí. É isso. Até que as oportunidades foram surgindo. Então é literalmente mandar um WhatsApp pro coordenador. Aqui, ó, pô, eu tô afinzaço de entrar, porque a gente gosta muito dessa galera que tá no pique de querer participar, né, de querer aprender. E muitas vezes quem tem o poder de tomar essa decisão nem sabe desse seu desejo. Exatamente. Então, preparar aulas que nem tem data pronta ainda e se colocar à disposição podem ser bons pontos para quem quer progredir na carreira aí, ainda na posição aí de monitor. Bom, então esse é o momento. Você entrou para a grade horária de uma escola, você tem turmas agora regulares, onde você tem aquele compromisso de entrar semanalmente, de produzir as provas, de avaliar, dar as notas no final do ano, enfim, todas as responsabilidades que vêm com a carreira. E eu consigo me colocar nessa condição e lembrar de quando isso aconteceu comigo. Eu lembro que eu comprei uma camisa, Júlio. Eu fui na loja comprar uma camisa só para minha primeira entrevista, aquela para montar grade, enfim. Lembro com bastante boas memórias que vão surgindo aqui.
Mas chega uma hora que a gente dá um passo, sobe um degrau, onde aqueles professores que a gente admirava e achava assim, nossa, aqueles seres de outro planeta, agora estão dando aula na parede ao lado da minha. Eu pude viver essa experiência de dividir turma. Eu dava Física 1 e a outra pessoa dava Física 2, com, eu posso dizer assim, os meus ídolos. O aluno tinha uma aula comigo e depois ele tinha com o cara que me fez ser professor. Isso foi uma experiência, assim, também daquelas que mudam a vida. E como eu lembro com bastante saudosismo aí dessa época, da experiência de trocar ideia com os meus ídolos, trocar ideia com relação ao nosso dia a dia de sala de aula. A gente começa, então, a construir, no meu caso foi assim, uma visão muito idealizada da escola. Assim, eu realmente acreditava que a escola que eu trabalhava era o melhor lugar para se trabalhar no universo. Porque eu estava num momento de muita empolgação, fazendo o que eu estava sonhando há muito tempo. E é um momento muito interessante, muito legal. E natural, né? Numa Sim. carreira, né? Sim. E dali a gente começou a ter contato com mais e mais professores, né? Inclusive professores que trabalhavam em outras escolas. Isso acaba complementando muito a nossa visão de mundo. Não, com certeza. E esse momento em que a gente começa a ter contato com outros professores bem mais experientes, professores que a gente admirava de longe, a gente começa a ouvir que existiam outras escolas que tinham uma remuneração bem mais atraente, bem mais atrativa, e a gente começava a vislumbrar essas escolas. Escolas que a gente considerava inatingíveis, né? Eu não quero aqui citar nomes, né? Acho que seria indelicado da nossa parte citar algum nome, mas a gente começou a ter contato com professores que trabalhavam nessas escolas, que tinham uma remuneração muito grande. E para além disso, escolas também que forneciam uma certa segurança para os professores. Uma escola que tornava o professor fiel a ela. Eu acho que isso é uma dor nossa, né, dos professores, né? O que a escola precisa ter para nos tornar fiel a ela? E quando eu falo fiel, eu digo em relação a, pô, eu quero aumentar a minha carga horária aqui, eu quero trabalhar 4 vezes, 5 vezes na semana nessa escola. Acho que essa é uma dor que todo professor passa, todo ano os professores sempre passam pela aquela expectativa, pô, será que minha carga vai aumentar, vai diminuir? Acho que isso é bem característico da nossa profissão, né? Dilema do professor. Dilema do nosso professor, do professor. E algumas dessas escolas, em que esses professores trabalhavam, elas forneciam uma certa segurança para eles, né? E aí a gente, em contato com esses professores, a gente começou a descobrir esse universo, né? De que, pô, não, é possível sim você trabalhar numa escola, você ter a segurança de que no ano seguinte a sua carga horária vai ser mantida ou, se não, até aumentada, né? E aí, como é que foi essa experiência para você, Vini? Olha que legal. Quais foram os caminhos que você percorreu para conseguir chegar nessas escolas? Olha que legal. A gente teve um encontro, né? O episódio 1 dos podcasts da Capitania, o Rodrigo Reis estava lá à frente. E olha que legal, o Rodrigo Reis, ele me deu aula, ele era o monitor que substituía o professor da grade, e eu era o aluno ali aprendendo, eu adorava as aulas dele. Ele era o cara que era o substituto, mas que eu queria mais ver a aula dele do que a do professor oficial. E o Rodrigo foi uma grande referência. Ele se tornou, na época, essa minha idealização de cara que eu nunca vou ser igual, que eu nunca vou trabalhar nas escolas que ele trabalha. Porque além de trabalhar lá na escola com a gente, ele também dava aula em outras escolas. Só para você ter uma ideia, a nível até de remuneração, havia escolas na época que pagavam até 5 vezes o que eu ganhava num tempo de aula. Então, é simples a conta. Eu passei uma manhã dando 5 tempos de aula e tinha gente dando aula um tempo e ganhando o que eu ganharia na manhã inteira. Impressionante isso. Fazendo a conta simples, cara, você imagina um professor capacitado, um cara cheio de habilidades, a profissão que você tem que ser muitas profissões ao mesmo tempo, você vai dar aula
por exemplo, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e às vezes nem sabe que há escolas, elas existem. Há escolas em que uma manhã na semana te daria uma remuneração equivalente ao trabalho da semana inteira. E eu sempre imaginei isso tudo como uma coisa intangível. Hoje em dia eu consigo perceber que os professores, as professoras que se encontram nesses lugares que eu sempre idealizei, eles são pessoas normais. Eles são pessoas como a gente também é. A gente acha que eles precisam ter habilidades sobrenaturais. Né? E há sim formas de se progredir na carreira, e é sobre isso que a gente quer falar, para buscar esses espaços. Mas eles não são inatingíveis. Eu queria lançar para você aqui uma pergunta reflexiva. Agora não é para escrever, não. É para pensar juntos. Pensa agora na escola, assim, no lugar idealizado, assim, se eu pudesse escolher um lugar para trabalhar no ano que vem, ou nesse ano que se inicia, e enfim, seja lá quando for. Você pensa nesse colégio aí. Ah, aqui no Rio nós temos esses colégios aqui que eu nunca vou chegar. Não, não, pensa exatamente nesses agora. Eles são totalmente atingíveis. Só que tem 2 pontos. A gente precisa buscar progredir na carreira, desenvolver habilidades para chegar lá. Isso é factível, isso não é sobrenatural. Você não precisa de um talento que nasceu com você, com habilidades que você simplesmente, né, já tinha desde o início, de maneira nenhuma. Eu posso falar do próprio Rodrigo Reis, que na época era monitor e estava aprendendo o básico ali, mas conseguiu evoluir na carreira e ir para lugares que eu achava inatingíveis. E olha que legal, hoje, né, enfim, atualmente a gente trabalha juntos, a gente troca ideia, a gente cria laços de amizade. Então, esse ponto é importante. Agora que você imaginou aí uma escola, pensa num ponto onde há uma ação. O que a gente costuma fazer para chegar nessas escolas? Normalmente, vê se isso é verdade aí na sua vida. A gente passa ano após ano fazendo a mesma coisa sempre. A mesma coisa sempre. E como o Einstein lá já dizia, você não pode esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Se você consegue visualizar uma escola onde você quer chegar, pensa nos passos para chegar lá. Eu tenho certeza absoluta que essa escola um dia precisou de alguém como você. Só que ele precisa de alguém, você quer trabalhar lá, mas não existe essa conexão. Isso. Então, criar esses laços envolve o quê? Ir lá, deixar o currículo, sim, procurar saber quem trabalha lá, quais são as conexões, cara. Bom, nesse contato que a gente tem com professores que nos marcam ali, né, que são esses chamados inatingíveis, a gente acabou percebendo que existem formas, sim, de se evoluir, né, de crescer na carreira, para também conquistar esse espaço no mercado dessas escolas tão sonhadas aí. Agora, que tipo de passos a gente pode fazer? Porque, primeiro, existem escolas que fornecem, né, uma formação continuada, o que acaba sendo um atrativo muito grande. A gente pode buscar, né, imaginar assim, pô, tal escola... Eu lembro, Júlio, quando eu era monitor, que eu nunca tive treinamento. E alguns colegas meus eram monitores de escolas que davam treinamentos. E eu era fissurado para pegar as dicas desses caras sobre como escrever no quadro, sobre como dar aula, e algumas escolas fornecem isso. A gente pode focar nesse tipo de coisa que fideliza o professor, né? Que acaba deixando ele ali com a vontade de trabalhar mais vezes ali. Mas, normalmente, no geral, a gente não consegue encontrar isso em todos os lugares. Se há um gestor que quer ter um professor que foi formado ali dentro e que ele cresça e continue ali dentro, um bom caminho é investir nessa formação continuada. Com certeza. Acho que essa é uma das principais dores dos gestores, Vini, que é em relação à equipe de professores, a formação da equipe de professores com o DNA da escola, com as características da escola, né, com a cultura daquele ambiente escolar. Porque, de forma geral, quando o professor ele não é formado ali naquela escola, ele vem com trejeitos, com características de diversos ambientes. E isso acaba se chocando um pouquinho com a cultura da escola. Agora, quando esse professor ele é forjado ali,
a escola tem a oportunidade de ir colocando ali as características que ela considera importante para aquela instituição, e aí aquilo ali naturalmente faz com que aquele professor ele tenha a cara da escola e ele se torne fiel à escola. E isso, sem dúvidas, ajuda aí no processo de gestão escolar. Então, você, gestor, gestora, diretor, diretora de escola aí que está nos ouvindo, sem dúvidas essa é uma característica importante. Se você tem monitoria aí na sua escola e se essa monitoria não passa por um processo de treinamento, esse, sem dúvidas, é um melhor investimento que você precisa fazer a essa equipe de professores, de monitores, né? Professores assistentes e monitores. Inclusive, a gente na Capitania tem muito essa... A gente valoriza tanto isso, né? Que é um dos produtos que a gente entrega, Sim. que a gente vê valor. Porque entregando esse tipo de orientação, porque a gente não consegue colocar só na conta da licenciatura todo o pacote básico, né, de lidar com alunos, saber lidar com situações. E retomando a ideia de que deve haver uma cultura de troca de experiências, de aprendizado mútuo, que não se deve esperar que ela vá surgir sozinha. Uhum. Então, parte do gestor foi muito legal. No podcast 1, anterior a esse, para quem não assistiu, com a entrevista com o professor Ferrão, ele mostrou ali características da cultura que ele implementou na escola, no caso do Colégio AZ, e estava associado a esse crescimento contínuo. Agora, se a sua escola, agora falando com professores, se a sua escola não te dá esse suporte, existem passos, sim, que são individuais, que você pode dar, é sério, é o mais próximo do que eu acredito como infalível. Que, em resumo, é você conseguir criar um método próprio para girar alguns ciclos. Seja o que você estiver fazendo. No caso que o Ferrão citou no último encontro, eles desenvolveram um método baseado em sistemas de produção de engenharia, né? A experiência dele da engenharia, para a sala de aula e para o aluno, que tem a ver com o ciclo PDCA, em você planejar, em você fazer, você atuar em cima dos erros e, enfim, acabar replanejando tudo isso, adaptando com base na experiência de um ciclo para o próximo. Só que isso acaba esbarrando na cultura de sala de aula, e é sobre isso que eu quero falar aqui. Ô Vini, o que eu posso fazer, independentemente da instituição que eu trabalho, para conseguir evoluir? E é isso que eu acho que acaba sendo infalível. É que você consiga enxergar a sua preparação em torno de ciclos. Se você não enxergar o ciclo completo, é normal que você comece o ciclo e pare no meio. Então a criação do método é mais simples do que talvez esteja parecendo. O PDCA, ele começa com um planejamento. É simplesmente sentar e montar aquela aula. Deixa eu dar um exemplo. Fora de sala de aula, para a gente conseguir aplicar isso em sala de aula depois com mais detalhes. Uhum. Para quem me conhece aí, eu gosto muito de fazer coisa mão na massa, que estou com o meu dedo cortado, não é à toa. Outro dia eu fiz uma cadeira, Júlio. Eu sentei para fazer uma cadeira, eu nunca tinha feito um móvel, então eu rabisquei o móvel. É intuitivo, assim. Você quer fazer alguma coisa, você planeja, né? Não tem muita base aí. Eu planejei, fiz um modelo de papelão pequenininho e depois eu construí uma cadeira. Então eu passei pelo planejamento e para a ação eu fui lá e fiz. Só que o ciclo ele tem mais 2 passos, que é a checagem do que você fez e a atuação em cima dos erros. E o que eu fiz agora deliberadamente, com essa mania de aplicar a PDCA nas coisas, eu realmente vi que a minha cadeira tinha muitos defeitos. Eu só percebi isso depois. Na hora que eu acabei a cadeira, eu achei que ela era a melhor cadeira do mundo. Dava para sentar nela, ela não estava balançando e estava ótimo. Mas aí com o tempo, eu vi que uma das pernas estava bem torta, inclusive. As junções dos parafusos estavam mal feitas. Os lugares onde eu parafusei, depois desenvolveram rachaduras. E eu vi que eu estava furando errado. Então a minha checagem foi para encontrar ali os problemas. Uhum. E na sequência, o último passo do ciclo, que é a atuação em cima dos erros. O que eu fiz dali para frente? Eu comprei uma serra elétrica, eu desenvolvi ali habilidades no YouTube, assistindo vídeos, e eu podia dali para frente seguir para uma outra atividade, tentar construir uma outra coisa, mas eu coloquei na cabeça, não, eu vou fazer outra cadeira melhor agora.
E é exatamente isso que eu quero pregar para a sala de aula. E isso que você comentou, Vini, é interessante, porque isso é muito intuitivo no universo fora da sala de aula. Porque muita gente que está assistindo a gente aqui agora provavelmente faz isso. Uhum. Que é isso, você planejou alguma coisa, não deu certo, você verifica o que não deu certo e atua em cima daquilo ali. Mas quando a gente transfere para o universo da sala de aula, a gente acaba esquecendo, né, de aplicar o PDCA na sala de aula. Exatamente. Mas continua, Vini. O ciclo, geralmente, ele é interrompido no meio. Planejar e fazer é o que geralmente a galera faz. E na hora que você vai refazer, você planeja de novo e faz de novo. Ok, mas a checagem e a atuação são importantes passos que a gente deixa de lado. Eu vou dar exemplos. Você que já dá aula aí, vê se casa bem com a tua forma de montar e aplicar essas aulas. A gente tem o hábito, muito influenciado ou totalmente influenciado pelo Ferrão, que é, né, pegar um papelzinho, dividir em partes, 6 partes ou 4 partes, uma folha de ofício em branco, e desenvolver ali exatamente como vai ser o seu quadro. Exatamente, assim, onde as coisas vão ficar exatamente no lugar, para não ter que improvisar muito nessa parte na hora da aula. Aí o planejamento, ele vai passar não só pela construção do seu quadro, mas também os objetivos do que você quer apresentar para o aluno no final, e principalmente os links que existem entre os assuntos. O Júlio é um exemplo para mim, onde ele faz isso, gente. Ele produz o quadro dele em miniatura ali no papel, igual a ideia da cadeira, que eu fiz um modelo antes, mas ele até escreve embaixo, no espaço reservado, que tipo de link ele faz para sair do tópico A e chegar no B. Para não ficar aquela aula pausada e que termina e volta, enfim, ela tem a continuidade. Isso tudo parte do planejamento. E eu gosto muito da ideia de planeje e fale miseravelmente, porque normalmente a prática vai revelar aonde o seu planejamento não conseguiu chegar. Mas se você não tiver planejado, você não vai conseguir enxergar onde estava o erro. Não, isso que você falou, Vinícius, sobre o planejamento, só acrescentando, no planejamento a gente consegue também fazer uma estimativa de quanto tempo a gente vai demorar na explicação de cada tópico. Boa. Porque isso, se você tem 45 minutos, 50 minutos de aula, nesse planejamento, fazendo esse planejamento, você consegue colocar uma estimativa em cima de cada bloquinho ali, de quanto tempo você está planejando explicar aquele tópico, né? E aí você consegue saber, opa, será que nessa aula eu consigo encaixar um exercício? Pô, não, essa não dá porque tem muita coisa aqui para eu explicar, não vai dar tempo, então eu tenho que colocar esse exercício na próxima aula, enfim. O segundo passo do nosso ciclo é a aula, propriamente dita. Então você vai dar aquela aula, normalmente é isso que a gente faz. Só que para checagem, você já precisa tomar decisões na aula ou até mesmo previamente a ela. Que tipo de checagens eu curto fazer e recomendo? Gravação. Você pega o seu celular e coloca ele para gravar durante a aula, você está produzindo uma forma de checagem. Isso é sensacional. Se ouvir é um divisor de águas. É muito diferente você se ouvir ao vivo, né, durante a vida, e você parar para se ouvir depois. Você já está com uma cabeça diferente, você vai ter o ponto de vista de quem estava ali presente. Isso é muito legal. O Rodrigo comentou no último podcast um hábito que eu tenho de tentar gravar a minha última aula da semana, para no ano seguinte poder ouvi-la e, a partir dali, criar mais alguma coisa. Então, a checagem ela passa por uma gravação, ela passa por fotografar o seu quadro. Boa. Isso é muito importante, criar esse registro. E a gente esquece os detalhes, porque só vai dar essa aula no ano seguinte. E a gente comete os mesmos erros de novo, por ter esquecido o que foi aprendido. Não, e é isso. E com esse planejamento ali, você consegue anotar no final de cada aula aquilo que não deu certo. Boa. E que você tem que melhorar para o próximo ano, né? Boa. Seguindo a sequência do ciclo, foi o planejamento, não joga fora esse planejamento não, guarda ele lá. De preferência, tira uma foto e guarda na nuvem, porque você vai perder o papel, eu no caso, com certeza. Agora, você deu a aula, criando mecanismos de checagem, e aí vem a atuação nos erros. A atuação dos erros, normalmente, a gente deixa muito para o outro ano, que acaba juntando muito com o que é o novo planejamento. Mas o que eu queria destacar aqui, Júlio? Na atuação dos erros. Volta lá no exemplo da minha cadeira.
Como eu não tinha muita coisa em casa para produzir uma cadeira, eu tinha um serrote, cola, parafuso e uma parafusadeira. Você imagina muita madeira sendo cortada no serrote. Nossa, o Júlio, que é o cara fit aqui do grupo, eu malhei mais do que o Júlio a semana inteira só cortando madeira. E, cara, quando você corta no serrote, não fica bom. Fica torto, fica esquisito. E, definitivamente, eu não tinha ferramentas para atuar nos meus erros. Porque eles aconteceram, eu percebi que eles estavam ali, mas eu não tinha mais o que fazer. Talvez melhorar a mão no corte? Talvez. Mas foi quando eu investi numa serra. Uma serra tico-tico agora, eu corto com facilidade e retinho. Agora, olha só que legal a analogia. A atuação em cima dos erros, muitas vezes, vem no desenvolvimento de alguma habilidade ou até mesmo na aquisição de um equipamento. Pode ser uma canetinha melhor, pode ser um quadro melhor, pode ser um equipamento de projeção, e enfim. Mas também pode ser você usar as ferramentas com mais instrução. Pode ser você buscar essa instrução. Eu e Júlio, a gente tem muita experiência levando aí a palavra do PowerPoint e da multimídia para muitos professores, muitas professoras, e existe técnica para tudo. E existe uma diferença grande entre um PowerPoint com base em técnicas. A gente tem um curso que é chamado de aula multimídia, que traz todos esses detalhes com base científica para que haja melhor compreensão, como o próprio Rodrigo citou no último podcast. É legal a gente saber usar as ferramentas. Então, a atuação nos erros desse ciclo é geralmente onde a gente não faz. É buscar meios para fazer aquilo de um jeito diferente. Aí, quando você terminar a sua aula, tenta fazer isso, muda trajetórias. No final dessas aulas, anota as suas conclusões. Deixa eu te dar uma dica legal. Sabe o que eu faço? Eu pego o meu PowerPoint da aula, crio um último slide em branco, e lá no slide em branco eu escrevo assim, seria legal se eu fizesse isso ou aquilo. E deixo para lá, porque eu não vou ter tempo de montar essa aula do ano que vem agora. Aí aconteceu recentemente, eu fui montar a minha aula, replanejei a aula, fui reolhar o meu PowerPoint e olha só que coisa, nem lembrava. Achei um slide em branco no final, falei assim, cara, o que está escrito aqui? Eu queria ter feito esse detalhe aqui, foi quando eu fiz e girei o ciclo. Então, só para concluir a história da cadeira, eu comprei madeiras novas, eu refiz a cadeira e atuei em cima desses erros. Ela está quase pronta, eu vou invernizar hoje, se tudo der certo. Mas, com certeza, eu já achei alguns problemas ali. E a evolução, na minha cabeça, ela está baseada em quantas vezes você girou aquele ciclo. No caso da aula, é inevitável você conseguir melhorar em algum aspecto ou outro quando a gente gira os ciclos completos. Cabe a gente criar essas ferramentas para que o giro seja girado completamente. Bom, com certeza. Agora, Vini, é uma pergunta que provavelmente alguém que está assistindo a gente deve estar se fazendo. É a seguinte, como fazer esse ciclo girar para um professor, uma professora que tem muitas turmas de segmentos diferentes, de séries diferentes? Porque parece muito prático isso, né, para um professor, uma professora que só dá aula, por exemplo, para a terceira série do ensino médio. Então, ela dá aula de segunda a sexta só para aquele segmento. Só tem uma aula para preparar. Então, no final da semana, esse PDCA, né, fica muito mais fácil. Agora, para aquele professor, para aquela professora que dá aula do sexto até a terceira série do ensino médio e tem muitas aulas para preparar ao longo da semana, como fazer esse ciclo girar em relação ao planejamento da aula? Perfeito. Olha, é muito mais difícil. Eu tive a oportunidade, numa época da minha vida, de dar a mesma aula 14 vezes por semana. Não recomendo passar uma vida inteira fazendo isso, mas eu fiz isso por 2 anos. E eu tive a experiência de dar aula, girar o ciclo, dar aula, girar o ciclo 14 vezes na mesma semana. Interessante, né? Que com essa experiência, nas nossas conversas, você comentava que fazia o ciclo girar de uma aula para outra. Você não esperava nem a
por exemplo, de segunda para terça para gerar o ciclo. Não, você dava uma aula ali de 7 a 9h30 e já entendia o que não dava certo. Na aula das 10 você já mudava um elemento. Assim. Então, o PDCA era feito, o ciclo girava de uma aula para outra no mesmo dia. São né? microciclos ali dentro do ciclo. Microciclos, exatamente. E olha que legal, muitas vezes, dependendo do lugar que você trabalha, vai existir ali uma orientação formal de dê a mesma aula para todos. Porque acontece de você dar um exemplo numa aula, fazer uma coisa diferente na outra e os alunos virem reclamar. Eu já vi isso acontecer. Uhum. O professor falou isso aqui na sala do colega e não falou na minha não. Isso acontece. Mas você deixar isso nortear ou impedir você de girar esses microciclos gera um prejuízo enorme. Eu queria que a gente começasse a enxergar a sala de aula como um laboratório. Cada aula é uma experiência para ver o que dá certo e o que dá errado para fazer diferente. Os comediantes, eles têm isso na veia. A galera do stand-up atual, a gente vê em entrevistas, onde as piadas são testadas. Não dá para você saber se a piada dá certo ou não. Você precisa executar. Então, experimenta às vezes, literalmente, dá aula na ordem oposta no tempo seguinte na outra turma. Eu explico o ABCD nessa turma, mas vou me dar a oportunidade de ver como funciona B, C, B, A. Porque quando a gente se condiciona a fazer esses testes é quando a gente cresce. Não, com certeza. E você citou o exemplo dos comediantes, né? Eu acho que eles servem como uma base de inspiração muito grande pra gente, né? Porque o comediante, ele faz isso, né? Ele prepara ali o seu show e ele vai lá e executa. E aí, na execução, durante a execução, ele vai entendendo ali os momentos em que o público vai interagindo mais, interagindo menos. E aí eu ouvi uma entrevista com um comediante em que ele dizia que ele mudava as piadas exatamente de um show pro outro. Não de um show para o outro, eu não lembro agora qual é o nome. Uma sessão para outra, sim, exato. Sim. De uma sessão para outra. Então, isso é maravilhoso. E enquanto professores, a gente acaba não tendo muito essa oportunidade, a gente acaba não pegando um pouco desses insights do mundo da comédia para a sala de aula, em função dessa dificuldade que a gente levantou do professor ter que dar aulas em séries diferentes. Eu não respondi a tua pergunta ainda, exatamente. E quando você não pode dar a mesma aula várias vezes, né? E quando não tem a segunda turma para repetir aquilo mais uma vez, aí o seu ciclo é muito mais dificultado, mas é geralmente quando ele é ignorado. A galera que mais para o ciclo no meio é a galera que tem muitas aulas diferentes para dar. Essa pessoa precisa mais de método ainda. Com certeza. E principalmente de registro. Se você planeja e dá aula, registra isso e guarda. Guarda isso na nuvem. Pelo amor de Deus, assim, não dá para viver mais sem nuvem. Você precisa de um G-Drive, de um OneDrive, alguma coisa onde você joga lá aulas de 2023, quadros, slides, gravações das aulas, anotações. Você precisa disso. Porque no ano seguinte, você vai dar uma comprimida no ciclo ali, nas etapas, mas vai conseguir dar um giro completo, onde você já vai pegar a aula do ano passado e já vai planejar a nova. Se ouvir, olha só que legal, Vinícius, eu não tenho tempo, eu não vou sentar e replanejar minha aula. Ok, grava sua aula e ouve no carro, ouve no ônibus, indo para o trabalho no ano seguinte. A gente pode criar meios que vão favorecer esse giro. Uhum. Portanto, mesmo a pessoa que tem toda essa questão consegue girar esses ciclos, claro, com mais dificuldade, mas com método e um mínimo de organização é possível. Pô, Júlio, nessa busca de uma aula sempre melhor, né? Talvez se crie até uma ideia de que existe a aula que vai dar certo para sempre, porque um dia eu entrei, ela funcionou e eu fui feliz naquele momento. E acho que isso vai direto no nosso coração aí. Se tem uma coisa alegradora pra gente, é sair de uma aula tendo a sensação de que a gente foi compreendido, que a aula foi boa, que os alunos gostaram de estar ali, né? Aquela aula de 3 horas parece que foram só 10 minutinhos. Exato. E isso é um motor pra gente muito forte. Só que se você repetir a mesma aula na turma seguinte, você vai ver que a resposta é diferente.
normalmente as reações são diferentes Sim. e definitivamente não existe a aula que dá certo para sempre. Ainda mais se você pensar num tempo mais longo, né? A aula que eu dava há 5 anos atrás, ela provavelmente não vai funcionar bem nesse ano. E, cara, do mesmo jeito que uma aula que dá certo é alegradora, uma aula que dá errado, ela é profundamente entristecedora. E elas dão errado, Júlio, com você? Pô, com certeza, com certeza. Por diversos momentos eu planejei uma aula, dediquei horas planejando o PowerPoint, elaborando o quadro, tal, o que seria o quadro, e aí chegou no momento da execução, deu totalmente errado, e aquele sentimento de frustração, de tristeza mesmo, ele invadiu o meu coração, e normal, isso acontece, o dia mal sempre vem para todo mundo, né? Então a gente não está querendo aqui dizer que com todo esse processo de planejamento, checagem, execução, atuação no erro, enfim, do ciclo do PDCA, a gente não está querendo dizer que todas as suas aulas serão perfeitas. Não, porque em algum momento o planejamento ele pode dar errado. Isso acontece, né? Isso acontece e o mais importante é a gente perseverar, né? A gente entender que isso faz parte do processo e mesmo assim a gente ter o compromisso, ter a disciplina ali de anotar aquilo que não deu certo para melhorar para o próximo ano, para a próxima turma. Porque eu acho que uma das características, né, que acabam fazendo com que uma aula não dê tão certo assim é a gente tentar repetir muitos elementos de anos anteriores. Você falou um ponto bem importante, Vini. Hoje eu consigo entender claramente que a aula que eu dava há 5 anos atrás, ela não funciona mais este ano. Tem algumas piadas, alguns exemplos de personagens que eu usava há 5 anos atrás que eles não funcionam mais este ano. Eu lembro que em algumas aulas, eu citava muito Naldo, um trocadilho que eu até aprendi com o Rodrigo Reis, que era vodka ou água de coco, para dizer que uma coisa que era tanto faz, uma coisa ou outra. Eu usava sempre o Naldo, vodka ou água de coco. Na época, os alunos entendiam a referência e riam. Hoje, pô, se eu for usar o Naldo, as pessoas vão falar assim, pô, mas quem é o Naldo? Então, até para isso, a gente precisa estar antenado, porque é isso, às vezes é um trocadilho que está desatualizado, faz com que sua aula não fique de acordo com aquilo que você tinha planejado, né? Sim. A gente desculpa, Júlio, a gente valoriza tanto esse ciclo e criar um método para isso, que a gente oferece também mentorias, né? A gente teve a oportunidade na última turma do nosso curso de aulas inesquecíveis, uma mentoria justamente porque não é, como eu falei, só ir lá e dar aula, né? A gente precisa ajudar a pessoa a criar esse hábito. A gente conseguiu, muito com base na cultura que o Ferrão implementou na escola, aplicar isso de uma forma natural agora para muitas coisas da nossa vida. E a gente está tentando agora levar isso para as pessoas. Então esse tipo de mentoria acaba sendo essa ajuda que muitas vezes é o que falta para completar o ciclo ali e evoluir girando esse ciclo vez após outra. Então essa ajuda, ela costuma ser muito bem-vinda justamente para entrar com o que geralmente falta nessa preparação. Agora, se aulas boas nos deixam felizes, aulas ruins nos deixam tristes, acho que cabe uma reflexão do que a gente quer para a nossa vida. Porque eu quero dar boas aulas porque eu quero ter prazer no que eu faço. Quero acordar de manhã sem aquela dúvida de, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa na minha vida? Então, é um papo sobre felicidade, no final das contas. Não é sobre o quadro ser azul, ou preto, ou amarelo. Não, e isso que você falou é muito interessante, Vini, porque quando a gente acorda 5 horas, 5 e meia da manhã, para estarmos em sala às 7, ao acordar, a gente não tem aquela sensação maravilhosa, meu Deus, eu vou para aquela turma, vou dar aula. Não, a gente acorda com aquele sentimento de querer continuar ali na cama. Imagina um dia frio, chuvoso, você não está querendo sair dali, você quer continuar dormindo. Mas você levanta, porque você tem um compromisso com a turma, com a instituição, mas o que te motiva a continuar essa jornada são esses momentos que você citou. Assim, você quer ser feliz ali sendo professor, em sala de aula, ensinando, tendo aquela troca com os alunos. Então,
a felicidade é o que de fato nos motiva, né? Então, essa felicidade, esses momentos de felicidade em sala de aula, eles passam muito pelo processo de planejamento dessas aulas, né? Quando uma aula é muito bem planejada e quando tudo dá certo e a quantidade de vezes que essa aula dá certo é bem maior do que a quantidade de vezes que ela não dá certo. Então, os nossos momentos de felicidade são maiores do que os de infelicidade. Então, é aquele momento em que a gente, mesmo cansado, a gente olha para trás e fala assim, pô, valeu a pena eu acordar às 5 da manhã, 5 e meia da manhã para estar aqui, porque eu consegui compartilhar isso aqui com esses alunos, a troca foi bacana, eles receberam bem o conteúdo, agradeceram pela aula, enfim. Então, isso é muito bom. E levando o nosso papo aqui para a nossa conclusão, no fundo, então, o que a gente tem como meta aí na capitania é justamente criar métodos, entregar soluções para quem está à procura dessa felicidade e dessa satisfação de fazer isso que a gente tanto gosta. Aquele prazer que a gente tinha lá no começo, conseguir doses desse prazer ao longo da carreira, isso é bastante importante. Por isso que a gente está aqui, para tentar trazer aqui esses auxílios que muitas vezes muita gente precisa. Eu espero que vocês tenham curtido esse nosso papo. A gente vai aqui caminhar para o fim. Visita o nosso site, institutocapitania.com.br. A gente está no Instagram também, Capitania. A gente tenta lá sempre apresentar para vocês algumas soluções práticas associadas à multimídia, associadas à utilização do quadro, dos recursos, sobre disciplina em sala de aula, enfim, aquele papo que eu queria ter encontrado quando fiz a minha licenciatura, é o que a gente tenta entregar para todo mundo lá. Tenho certeza que vocês vão curtir. É isso, a gente queria agradecer também a todos os envolvidos na produção desse podcast, da produção. Muito obrigado por tudo. E a você, nossos ouvintes, também pela participação, tá bom? A gente vai se encontrar aí outras vezes. A gente está planejando já os nossos próximos podcasts, todos associados à nossa vida em sala de aula, não só em sala de aula, né, mas também fora dela. Muitos professores acabam indo para o caminho administrativo, por exemplo, e a gente também tem bastante coisa para entregar para essa galera que está associada aos bastidores, né? Porque para a gente estar ali dando aula, existe alguém por trás fazendo a coisa acontecer, e é também alvo do nosso estudo e do nosso interesse. Com certeza, você, gestor escolar, se tiver algum tema aí, se tiver alguma dor, pensa em alguma dor, você, diretor, diretora, coordenador, coordenadora de alguma escola, qual é a sua principal dor? Coloca aí nos comentários, escreve aí pra gente, quem sabe essa sua dor não vire um tema aí do nosso próximo encontro. Bom, e para concluir aqui nosso papo, queria agradecer a presença de vocês aí e avisar, né, que vocês podem nos seguir lá nas redes sociais, no nosso Instagram, Capitania. A gente está sempre dando dicas e também informando sobre os futuros cursos, aí quando abrir vaga, né, para participar das nossas turmas, onde a gente oferece, além dos cursos, mentorias que vão justamente adequar a sua condição, o seu dia a dia, à produção das suas aulas e à melhoria, a progredir aí na sua carreira. É isso, pessoal. Um abraço.